12. Da questão ou tortura. É uma barbaria consagrada pelo uso, na maioria dos governos, aplicar a tortura a um acusado enquanto se faz o processo, quer para arrancar dele a confissão do crime, quer para esclarecer as contradições em que caiu, quer para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não é acusado, mas do qual poderia ser culpado, quer, enfim, porque sofistas incompreensíveis pretenderam que a tortura purgava a infâmia. Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz, e a sociedade só lhe pode retirar proteção pública depois que ele se convenceu de ter violado as condições com as quais estivera de acordo. O direito da força só pode, pois, autorizar um juiz a infligir uma pena a um cidadão quando ainda se duvida se ele é inocente ou culpado. Eis uma proposição bem simples. Ou o delito é certo ou é incerto. Se é certo, só deve ser punido com a pena fixada pela lei, e a tortura é inútil, pois já não se tem necessidade das confissões do acusado. Se o delito é incerto, não é hediondo atormentar um inocente? Com efeito, perante as leis, é inocente aquele cujo delito não se provou. Qual o fim político dos castigos? O terror que imprime nos corações inclinados ao crime. Mas que se deve pensar das torturas, esses suplícios secretos que a tirania emprega na obscuridade das prisões e que se reservam tanto ao inocente como ao culpado? Importa que nenhum delito conhecido fique impune, mas nem sempre é útil descobrir o autor de um delito encoberto nas trevas da incerteza. Um crime já cometido para o qual já não há remédio só pode ser punido pela sociedade política para impedir que os outros homens cometam outros semelhantes pela esperança da impunidade. Se é verdade que a maioria dos homens respeita as leis pelo temor ou pela virtude, se é provável que um cidadão prefira segui-las a violá-las, o juiz que ordena a tortura expõe-se constantemente a atormentar inocentes. Direi ainda que é monstruoso e absurdo exigir que um homem seja acusador de si mesmo e procurar fazer nascer a verdade pelos tormentos, como se essa verdade residisse nos músculos e nas fibras do infeliz. A lei que autoriza a tortura é uma lei que diz: homens, resisti à dor. A natureza vos deu um amor invencível ao vosso ser e o direito inalienável de vos defenderstes. Mas eu quero criar em vós um sentimento inteiramente contrário. Quero inspirar-vos um ódio de vós mesmos. Ordeno-vos que vos tomeis vossos próprios acusadores e digais, enfim, a verdade ao meio das torturas que vos quebrarão os ossos e vos dilacerarão os músculos. Esse meio infame de descobrir a verdade é um monumento da bárbara legislação dos nossos antepassados, que honravam com o nome de julgamentos de Deus as provas de fogo, as da água fervendo e a sorte incerta dos combates. Como se os elos dessa corrente eterna, cuja origem está no seio da divindade, pudessem desunir-se ou romper-se a cada instante ao sabor dos caprichos e das frívolas instituições dos homens. A única diferença existente entre a tortura e as provas de fogo é que a tortura só prova o crime quando o acusado quer confessar, ao passo que as provas queimantes deixavam uma marca exterior, considerada como prova do crime. Todavia, essa diferença é mais aparente do que real. O acusado é tão capaz de não confessar o que se exige dele quanto o era outrora de impedir, sem fraude, os efeitos do fogo e da água fervendo. Todos os atos da nossa vontade são proporcionais à força das impressões sensíveis que os causam, e a sensibilidade de todo homem é limitada. Ora, se a impressão da dor se torna muito forte para ocupar todo o poder da alma, ela não deixa quem a sofre nenhuma outra atividade que exercer, senão tomar no momento a via mais curta para evitar os tormentos atuais. Dessa forma, o acusado já não pode deixar de responder, pois não poderia escapar às impressões do fogo e da água. O inocente exclamará então que é culpado para fazer cessar torturas que já não pode suportar, e o mesmo meio empregado para distinguir o inocente do criminoso fará desaparecer toda a diferença entre ambos. A tortura é muitas vezes um meio seguro de condenar o inocente fraco e de absolver o acelerado robusto. É esse, de ordinário, o resultado terrível dessa barbárie que se julga capaz de produzir a verdade, desse uso digno dos canibais e que os romanos, malgrado a dureza dos seus costumes, reservavam exclusivamente aos escravos, vítimas infelizes de um povo cuja feroz virtude tanto se tem gabado. De dois homens igualmente inocentes ou igualmente culpados, aquele que for mais corajoso e mais robusto será absolvido. O mais fraco, porém, será condenado em virtude deste raciocínio. Eu, juiz, preciso encontrar um culpado. Tu, que és vigoroso, soubeste resistir à dor, e por isso eu te absolvo. Tu, que é fraco, cedeste à força dos tormentos, portanto eu te condeno. Bem sei que uma confissão arrancada pela violência da tortura não tem valor algum, mas, se não confirmares agora o que confessaste, far-te-ei atormentar de novo. Se não confirmares agora o que confessaste, far-te-ei atormentar de novo. O resultado da questão depende, pois, de temperamento e de cálculo, que varia em cada homem na proporção de sua força e sensibilidade, de maneira que, para prever o resultado da tortura, bastaria resolver o problema seguinte, mais digno de um matemático do que de um juiz. Conhecidas a força dos músculos e a sensibilidade das fibras de um acusado, achar o grau da dor que o obrigará a confessar-se culpado de determinado crime. Interroga um acusado para conhecer a verdade, mas, se tão dificilmente a distinguem no ar, nos gestos e na fisionomia de um homem tranquilo, como a descobrirão nos traços descompostos pelas convulsões da dor, quando todos os sinais que traem às vezes a verdade na fronte dos culpados estiverem alterados e confundidos?
Toda ação violenta faz desaparecer as pequenas diferenças dos movimentos pelos quais se distingue às vezes a verdade da mentira. Resulta ainda do uso das torturas uma consequência bastante notável. É que o inocente se acha numa posição pior que a do culpado. Com efeito, o inocente submetido à questão tem tudo contra si. Ou será condenado se confessar o crime que não cometeu, ou será absolvido, mas depois de sofrer tormentos que não mereceu. O culpado, ao contrário, tem por si um conjunto favorável. Será absolvido se suportar a tortura com firmeza e evitará os suplícios de que foi ameaçado, sofrendo uma pena muito mais leve. Assim, o inocente tem tudo que perder, o culpado só pode ganhar. Essas verdades são sentidas, afinal, embora confusamente pelos próprios legisladores, mas nem por isso suprimiram a tortura. Limitam-se a achar que as confissões do acusado pelos tormentos são nulas, se não forem em seguida confirmadas pelo juramento. Se, porém, recusar-se a confirmá-las, será torturado de novo. Em alguns países, e segundo certos jurisconsultos, essas odiosas violências não são permitidas mais do que 3 vezes. Em outros, porém, e segundo outros doutores, o direito de torturar fica inteiramente à discrição do juiz. É inútil fundamentar essas reflexões com os inumeráveis exemplos de inocentes que se confessaram culpados no meio de torturas. Não há povo, não há século que não possa citar os seus. Os homens são sempre os mesmos. Veem as coisas presentes sem preocupar-se com as consequências. Não há homem que, elevando suas ideias além das primeiras necessidades da vida, não tenha ouvido a voz interior da natureza chamá-lo a si, e não tenha sido tentado a se lançar de novo nos braços dela. Mas o uso, esse tirano das almas vulgares, o comprime e o retém no erro. O segundo motivo pelo qual se submete à questão um homem que se supõe culpado é a esperança de esclarecer as contradições e que ele caiu nos interrogatórios que o fizeram sofrer. Mas o medo do suplício, a incerteza do julgamento que vai ser pronunciado, a solenidade dos processos, a majestade do juiz, a própria ignorância, igualmente comum à maior parte dos acusados inocentes ou culpados, são outras tantas razões para fazer cair em contradição não só a inocência que treme como o crime que procura ocultar-se. Poder-se-ia crer que as contradições tão ordinárias no homem, ainda mesmo quando este tem um espírito tranquilo, não se multiplicarão nesses momentos de perturbação nos quais a ideia de escapar a um perigo iminente absorve toda a alma? Em terceiro lugar, submeter o acusado à tortura para descobrir se ele é culpado de outros crimes, além daquele de que é acusado, é fazer este odioso raciocínio. Tu és culpado de um delito. É, pois, possível que tenhas cometido 100 outros. Essa suspeita me preocupa. Quero certificar-me. Vou empregar-me à prova de verdade. As leis te farão sofrer pelos crimes que cometeste, pelo que poderias cometer, e por aqueles dos quais eu quero considerar-te culpado. Aplique-se igualmente a questão a um acusado para descobrir os seus cúmplices. Mas se está provado que a tortura não é nada menos do que um meio certo de descobrir a verdade, como fará ela conhecer os cúmplices quando esse conhecimento é uma das verdades que se procuram? É certo que aquele que se acusa a si mesmo mais facilmente acusará a outrem. Além disso, será justo atormentar um homem pelos crimes de outro homem? Não podem descobrir-se os cúmplices pelos interrogatórios do acusado e das testemunhas pelo exame das provas e do corpo de delito, em suma, por todos os meios empregados para constatar o delito? Os cúmplices fogem quase sempre logo que o companheiro é preso. Só a incerteza da sorte que os espera condena-os ao exílio e livra a sociedade dos novos atentados que poderia recear deles, ao passo que o suplício do culpado que ela tem nas mãos amedronta os outros homens e os desvia do crime, sendo esse o único fim dos castigos. A pretensa necessidade de purgar a infâmia é ainda um dos absurdos motivos do uso das torturas. Um homem declarado infame pelas leis se torna puro porque confessa o crime enquanto lhe quebram os ossos? Poderá a dor, que é uma sensação, destruir a infâmia, que é uma combinação moral? Será a tortura um cadinho e a infâmia um corpo misto que deponha nele tudo o que tem de impuro? Em verdade, abusos tão ridículos não deveriam ser tolerados no século XVIII. A infâmia não é um sentimento sujeito às leis ou regulado pela razão, é obra exclusiva da opinião. Ora, como a tortura torna infame aquele que a sofre, é absurdo que se queira lavar desse modo a infâmia com a própria infâmia. Não é difícil remontar a origem dessa lei estranha, porque os absurdos adotados por uma nação inteira se apoiam sempre em outras ideias estabelecidas e respeitadas nessa mesma nação. O uso de purgar a infâmia pela tortura parece ter sua fonte nas práticas da religião, que tanta influência exerce sobre o espírito dos homens de todos os países e de todos os tempos. A fé nos ensina que as nódoas contraídas pela fraqueza humana, quando não mereceram a cólera eterna do Ser Supremo, são purificadas em outro mundo por um fogo incompreensível. Ora, a infâmia é uma nódoa civil. E uma vez que a dor e o fogo do purgatório apagam as manchas espirituais, porque os tormentos da questão não tirariam a nódoa civil da infâmia? Creio que se pode dar uma origem mais ou menos semelhante ao uso que observam certos tribunais de exigir as confissões do culpado como essenciais para sua condenação. Tal uso parece tirar do misterioso tribunal da penitência, no qual a confissão dos pecados é parte necessária dos sacramentos.
É dessa forma que os homens abusam das luzes da revelação, e como essas luzes são as únicas que iluminam os séculos da ignorância, a elas é que a dócil humanidade recorreu em todas as ocasiões, mas para fazer as aplicações mais falsas e mais infelizes. A solidez dos princípios que expusemos neste capítulo era conhecida dos legisladores romanos, que só submetia a tortura os escravos, espécie de homens sem direito algum e sem nenhuma parte das vantagens da sociedade civil. Esses princípios foram adotados na Inglaterra, nação que prova a excelência de suas leis pelos seus progressos nas ciências, pela superioridade do seu comércio, pela extensão de suas riquezas, por seu poder, por frequentes exemplos de coragem e de virtude política. A Suécia, igualmente convencida da injustiça da tortura, já não permite o seu uso. Esse infame costume foi abolido por um dos mais sábios monarcas da Europa, que elevou a filosofia ao trono e que, legislador benévolo, amigo dos súditos, os tornou iguais e livres sob a dependência das leis. Única liberdade que homens razoáveis podem esperar da sociedade, única igualdade que esta pode admitir. Enfim, as leis militares não admitiram a tortura, e se esta pudesse existir em alguma parte, seria sem dúvida nos exércitos, compostos em grande parte da escória das nações. Coisa espantosa para quem não refletiu sobre a tirania do uso. São homens endurecidos nos morticínios e familiarizados com o sangue que dão aos legisladores de um povo em paz o exemplo de julgar os homens com mais humanidade. 13. Da duração do processo e da prescrição. Quando o delito é constatado e as provas são certas, é justo conceder ao acusado o tempo e os meios de justificar-se, se lhe for possível. É preciso, porém, que esse tempo seja bastante curto para não retardar demais o castigo que deve seguir de perto o crime, se quiser que o mesmo seja um freio útil contra os acelerados. O mal entendido ao amor da humanidade poderá condenar logo essa presteza, a qual, porém, será aprovada pelos que tiveram refletido sobre os perigos múltiplos que as extremas procrastinações da legislação fazem correr à inocência. Cabe exclusivamente às leis fixar o espaço de tempo que se deve empregar para a investigação das provas do delito e o que se deve conceder ao acusado para sua defesa. Se o juiz tivesse esse direito, estaria exercendo as funções do legislador. Quando se trata desses crimes atrozes, cuja memória subsiste por muito tempo entre os homens, se os mesmos forem provados, não deve haver nenhuma prescrição em favor do criminoso que se subtrai ao castigo pela fuga. Não é esse, todavia, o caso dos delitos ignorados e pouco consideráveis. É mister fixar um tempo após o qual o acusado, bastante punido pelo exílio voluntário, possa reaparecer sem recear novos castigos. Com efeito, a obscuridade que envolveu por muito tempo o delito diminui muito a necessidade do exemplo e permite devolver ao cidadão sua condição e seus direitos com o poder de torná-lo melhor. Só posso indicar aqui princípios gerais. Para fazer sua aplicação precisa, é mister considerar a legislação existente, os usos do país, as circunstâncias. Limito-me a acrescentar que, para um povo que reconhecesse as vantagens das penas moderadas, se as leis abreviassem ou prolongassem a duração dos processos e o tempo da prescrição segundo a gravidade do delito, se a prisão provisória e o exílio voluntário fossem contadas como uma parte da pena merecida pelo culpado, chegar-se-ia a estabelecer assim uma justa progressão de castigos suaves para um grande número de delitos. Mas o tempo em que se emprega na investigação das provas e o que fixa a prescrição não devem ser prolongados em razão da gravidade do crime que se persegue, porque enquanto um crime não está provado, quanto mais atroz, menos verossímil ele. Será preciso, pois, às vezes, reduzir o tempo dos processos e aumentar o que se exige para a prescrição. Esse princípio parece, à primeira vista, contraditório em relação ao que estabeleci mais acima, e segundo o qual podem aplicar-se penas iguais para crimes diferentes, considerando como parte do castigo o exílio voluntário ou a prisão que precedeu a sentença. Procurarei explicar-me com mais clareza. Podem distinguir-se duas espécies de delitos. A primeira é dos crimes atrozes, que começa pelo homicídio e que compreende toda a progressão dos mais horríveis assassínios. Incluiremos a segunda espécie, os delitos menos hediondos do que o homicídio. Essa distinção é tirada da natureza. A segurança das pessoas é um direito natural, a segurança dos bens é um direito da sociedade. Há bem poucos motivos capazes de levar o homem a abafar no coração o sentimento natural da compaixão que o desvia do assassínio. Mas, como cada um é ávido de buscar o seu bem-estar, como o direito da propriedade não está gravado nos corações, sendo simples obra das convenções sociais, há uma porção de motivos que induzem os homens a violar tais convenções. Se quiser estabelecer regras de probabilidade para essas duas espécies de delitos, é preciso colocá-las sobre bases diferentes. Nos grandes crimes, pela razão mesma de que são mais raros, deve diminuir-se a duração da instrução e do processo, porque a inocência do acusado é mais provável do que o crime. Deve-se, porém, prolongar o tempo da prescrição. Por esse meio que acelera a sentença definitiva, tira-se aos maus a esperança de uma impunidade tanto mais perigosa quanto maiores são os crimes. Ao contrário, nos delitos menos consideráveis e mais comuns, é preciso prolongar o tempo dos processos, porque a inocência do acusado é menos provável, e diminuir o tempo fixado para a prescrição, porque a impunidade é menos perigosa. É mister igualmente notar que, se não se atender a isso, essa diferença de processo entre as duas espécies de delitos pode dar ao criminoso a esperança da impunidade. Esperança tanto mais fundada quanto o crime for mais hediondo e, portanto, mais verossímil. Observemos, porém, que um acusado solto por falta de provas não é nem absolvido nem condenado, que pode ser preso de novo pelo mesmo crime e submetido a novo exame, se descobrirem novos indícios do seu delito antes de terminar o tempo fixado para a prescrição segundo o crime cometido. Tal é, pelo menos ao meu ver, o critério que se poderia seguir para preservar ao mesmo tempo a segurança dos cidadãos e a sua liberdade, sem favorecer uma em detrimento da outra. Ao meu ver ou a meu ver? Eu acho que o certo é a meu ver.
Esses dois bens são igualmente patrimônio inalienável de todos os cidadãos, e ambos estão cercados de perigos quando a segurança individual é abandonada ao capricho de um déspota e quando a liberdade é protegida pela desordem tumultuosa. Cometem-se na sociedade certos crimes que são ao mesmo tempo comuns e difíceis de constatar. Desde então, pois é quase impossível provar tais crimes, a inocência é provável perante a lei. E como a esperança da impunidade contribui pouco para multiplicar essas espécies de delitos, que têm todas causas diferentes, a impunidade raramente é perigosa. Nesse caso, podem pois, diminuir-se igualmente o tempo dos processos e o da prescrição. Mas, segundo os princípios aceitos, é principalmente para os crimes difíceis de provar, como o adultério, a pederastia, que se admitem arbitrariamente as presunções, as conjecturas, as semiprovas, como se um homem pudesse ser semi-inocente ou semi-culpado e merecer ser semi-absolvido ou semi-punido. É sobretudo nesse gênero de delitos que se exercem as crueldades da tortura sobre o acusado ou sobre as testemunhas, sobre a família inteira do infeliz de quem se suspeita, segundo as odiosas lições de alguns criminalistas que escreveram com fria barbárie compilações de iniquidades que ousam apresentar como regras aos magistrados e como leis às nações. Quando se reflete sobre todas essas coisas, é-se forçado a reconhecer com amargura que a razão quase nunca tem sido consultada nas leis que se deram aos povos. Os crimes mais hediondos, os delitos mais obscuros e mais quiméricos, e portanto os mais inverossímeis, são precisamente os que se consideram constatados sobre simples conjecturas e indícios menos sólidos e mais equívocos. Dizer-se-ia que as leis e o magistrado só têm interesse em descobrir um crime e não em procurar a verdade, e que o legislador não vê que se expõe constantemente ao risco de condenar o inocente pronunciando-se sobre crimes inverossímeis ou mal provados. A maioria dos homens falta essa energia que produz igualmente as grandes ações e os grandes crimes, e que traz quase sempre juntas as virtudes magnânimas e os crimes monstruosos nos estados que só se mantêm pela atividade do governo, pelo orgulho nacional e pelo concurso das paixões pelo bem público. Quanto às nações cujo poderio é consolidado e constantemente sustentado por boas leis, as paixões enfraquecidas parecem mais capazes de manter a forma de governo estabelecida do que de melhorá-la. Daí resulta uma consequência importante, que os grandes crimes nem sempre são a prova da decadência de um povo. 14. Dos crimes começados dos cúmplices da impunidade. Eu repito o título? 14. Dos crimes começados dos cúmplices da impunidade. Se bem que as leis não possam punir a intenção, não é menos verdadeira que uma ação que seja o começo de um delito e que prova a vontade de cometê-lo merece um castigo, mas menos grande do que o que seria aplicado se o crime tivesse sido cometido. Esse castigo é necessário porque é importante prevenir mesmo as primeiras tentativas dos crimes, mas como pode haver um intervalo entre a tentativa de um delito e a sua execução, é justo reservar uma pena maior ao crime consumado para deixar àquele que apenas começou o crime alguns motivos que o impeçam de acabá-lo. Deve seguir-se a mesma gradação nas penas em relação aos cúmplices se estes não forem todos executantes imediatos. Executantes imediatos. Quando vários homens se unem para enfrentar um perigo comum, quanto maior é o perigo, tanto mais procurarão torná-lo igual para todos. Se as leis punissem mais severamente os executantes do crime do que os simples cúmplices, seria mais difícil aos que meditam um atentado encontrar entre eles um homem que quisesse executá-lo, porque o risco seria maior em virtude da diferença das penas. Há, contudo, um caso em que a gente deve afastar-se da regra que formulamos, e é quando o executante do crime recebeu dos cúmplices uma recompensa particular. Como a diferença do risco foi compensada pela diferença das vantagens, o castigo deve ser igual. Se tais reflexões parecem serem um tanto rebuscadas, reflita-se que é importantíssimo que as leis deixem aos cúmplices da má ação o mínimo de meios possíveis para que se ponham de acordo. Alguns tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande crime que traiu seus companheiros. Esse expediente apresenta certas vantagens, mas não está isento de perigos de vez que a sociedade autoriza desse modo a traição, que repugna aos próprios acelerados. Ela introduz os crimes de covardia bem mais funestos do que os crimes de energia e de coragem, porque a coragem é pouco comum e espera apenas uma força benfazeja que a dirija para o bem público, ao passo que a covardia é muito mais geral, é um contágio que infecta rapidamente todas as almas. Repetindo o parágrafo aqui. Alguns tribunais oferecem a impunidade ao cúmplice de um grande crime que traiu seus companheiros. Esse expediente apresenta certas vantagens, mas não está isento de perigos, de vez que a sociedade autoriza desse modo a traição que repugna aos próprios acelerados. Ela introduz os crimes de covardia bem mais funestos do que os crimes de energia e de coragem, porque a coragem é pouco comum e espera apenas uma força benfazeja que a dirija para o próprio público. Ao passo que a covardia é muito mais geral, é um contágio que infecta rapidamente todas as almas. O tribunal que emprega a impunidade para conhecer um crime mostra que se pode encobrir esse crime, pois que ele não o conhece, e as leis descobrem-lhe a fraqueza implorando o socorro do próprio acelerado que as violou. Por outro lado, a esperança da impunidade para o cúmplice que trai pode prevenir grandes crimes e reanimar o povo, sempre aprovado quando vê crimes cometidos sem conhecer os culpados.
Esse uso mostra ainda aos cidadãos que aquele que infringe as leis, isto é, as convenções públicas, já não é fiel às convenções particulares. Parece-me que uma lei geral que prometesse a impunidade a todo cúmplice que revela um crime seria preferível a uma declaração especial num caso particular. Preveniria a união dos maus pelo temor recíproco que inspiraria a cada um se expor sozinho aos perigos. E os tribunais já não veriam acelerados e encorajados pela ideia de que há casos em que se pode ter necessidade deles. De resto, seria preciso acrescentar aos dispositivos dessa lei que a impunidade traria consigo o banimento do delator. É, porém, em vão que procura abafar os remorsos que me afligem, quando autoriza as santas leis, fiadores sagrados da confiança pública, base respeitável dos costumes, a proteger a perfídia, a legitimar a traição. E que opróbrio para uma nação se os seus magistrados tornados infiéis faltassem à promessa que fizeram e se apoiassem vergonhosamente em vãs sutilezas para levar ao suplício àquele que respondeu ao convite das leis. Esses monstruosos exemplos não são raros, eis porque tanta gente só vê na sociedade política uma máquina complicada na qual os mais hábeis ou os mais poderosos governam as molas ao seu capricho. Eis também o que multiplica esses homens frios e insensíveis a tudo que encanta as almas ternas, que só experimentam sensações calculadas e que todavia sabem excitar nos outros os sentimentos mais caros e as paixões mais fortes, quando estas são úteis aos seus projetos, semelhantes ao músico hábil que, sem nada sentir ele próprio, tira do instrumento que domina sons tocantes ou terríveis. 15 da moderação das penas. Na moderação das penas. As verdades até aqui expostas demonstram a evidência que o fim das penas não pode ser atormentar um ser sensível, nem fazer que um crime não cometido seja cometido. Como pode um corpo político que, longe de se entregar às paixões, deve ocupar-se exclusivamente com pôr um freio nos particulares, exercer crueldades inúteis e empregar o instrumento do furor, do fanatismo e da covardia dos tiranos? Poderão os gritos de um infeliz nos tormentos retirar do seio do passado que não volta mais uma ação já cometida? Não. Os castigos têm por fim único impedir o culpado de ser nocivo futuramente à sociedade e desviar seus concidadãos da senda do crime. Entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois, escolher os meios que devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e ao mesmo tempo menos cruel no corpo do culpado. Quem não estremece de horror ao ver na história tantos tormentos atrozes e inúteis inventados e empregados friamente por monstros que se davam o nome de sábios? Quem poderia deixar de tremer até o fundo da alma ao ver os milhares de infelizes que o desespero força a retornar à vida selvagem? Retomar a vida selvagem para escapar a males insuportáveis causados ou tolerados por essas leis injustas que sempre acorrentam e ultrajam a multidão para favorecer unicamente um pequeno número de homens privilegiados? Mas a superstição e a tirania os perseguem, acusam-nos de crimes impossíveis ou imaginários, ou então são culpados mas somente de terem sido fiéis às leis da natureza, não importa. Homens dotados dos mesmos sentidos e sujeitos às mesmas paixões se comprazem em julgá-los criminosos. Têm prazer em seus tormentos, dilaceram-nos com solenidade, aplicam-lhe torturas e os entregam ao espetáculo de uma multidão fanática que goza lentamente com suas dores. Quanto mais atrozes for os castigos, tanto mais audacioso será o culpado para evitá-los. Acumulará os crimes para subtrair-se à pena merecida pelo primeiro. Os países e os séculos em que os suplícios mais atrozes foram postos em prática são também aqueles em que se viram os crimes mais horríveis. O mesmo espírito de ferocidade que ditava leis de sangue ao legislador punha o punhal nas mãos do assassino e do parricida. Do alto do trono, o soberano dominava com uma verga de ferro, e os escravos só imolavam os tiranos para possuírem novas. À medida que os suplícios se tornam mais cruéis, a alma, semelhante aos fluidos que se põem sempre ao nível dos objetos que o cercam, endurece-se pelo espetáculo renovado da barbárie. A gente se habitua aos suplícios horríveis, e depois de 100 anos de crueldades multiplicadas, as paixões sempre ativas são menos refreadas pela roda e pela força do que antes o eram pela prisão. Para que o castigo produza o efeito que dele se deve esperar, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime. Deve contar-se ainda como parte do castigo os terrores que precedem a execução e a perda das vantagens que o crime devia produzir. Toda severidade que ultrapassa os limites se torna supérflua e, por conseguinte, tirânica. Os males que os homens conhecem por funesta experiência regularão melhor a sua conduta do que aqueles que eles ignoram. Supõe de duas nações entre aquelas em que as penas são proporcionais aos delitos, sendo a escravidão perpétua o maior castigo em uma e o suplício o maior em outra, exceto que essas duas penas inspirarão em cada uma igual terror. E se houvesse uma razão para transportar para o primeiro povo os castigos mais rigorosos estabelecidos no segundo, a mesma razão conduziria a aumentar para este a crueldade dos suplícios, passando insensivelmente do uso da roda para tormentos mais lentos e mais requintados, em suma para o último refinamento da ciência dos tiranos. A crueldade das penas produz ainda dois resultados funestos contrários ao fim do seu estabelecimento, que é prevenir o crime. Em primeiro lugar, é muito difícil estabelecer uma justa proporção
proporção entre os delitos e as penas, porque embora uma crueldade industriosa tenha multiplicado as espécies de tormentos, nenhum suplício pode ultrapassar o último grau da força humana, limitada pela sensibilidade e a organização do corpo do homem. Além desses limites, se surgirem crimes mais hediondos, onde se encontrarão penas bastante cruéis? Em segundo lugar, os suplícios mais horríveis podem acarretar às vezes a impunidade. A energia da natureza humana é circunscrita no mal como no bem. Espetáculos demasiado bárbaros só podem ser o resultado dos furores passageiros de um tirano e não ter sustentados por um sistema constante de legislação. Se as leis são cruéis, ou logo serão modificadas, ou não mais poderão vigorar e deixarão o crime impune. Termino por essa reflexão, que o rigor das penas deve ser relativo ao estado atual da nação. São necessárias impressões fortes e sensíveis para impressionar o espírito grosseiro de um povo que sai do estado selvagem. Para abater o leão furioso, é necessário o raio, cujo ruído só faz irritá-lo. Mas à medida que as almas se abrandam no estado da sociedade, o homem se torna mais sensível. E se quiser conservar as mesmas relações entre o objeto e a sensação, as penas devem ser menos rigorosas.